Afinal de contas, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é uma área da ciência que estuda como a gente consegue fazer objetos inanimados, como por exemplo computadores, agirem de forma racional. Dentro desse contexto, nós temos o aprendizado de máquina, que é como nós podemos criar programas de computador para criar modelos preditivos. Como que a gente cria esses modelos? Usando dados. Então tudo isso abraça a ciência de dados. Nosso objetivo é introduzir o estudante nesse universo dos dados, né? Como que a gente entende esses dados, como que a gente processa esses dados e como que a gente consegue principalmente extrair conhecimento de toda essa avalanche de informação, né? Aqui a gente ensina desde o básico, né? Então o aluno entra aqui sem saber nada de programação. Alguns sabem alguma coisa, mas em geral a maioria não sabe porque não está ainda tão difundido no currículo de ensino médio. Então a gente ensina programação para eles desde o zero, Python, lógica computacional. Depois a gente ensina aprendizado de máquina, ensina redes neurais, aí a simulação atomística. Depois a gente vai para uma disciplina de práticas avançadas em computação, que envolve processamento de linguagem natural e processamento de imagens. São vários tópicos os quais a gente aborda aqui na ILUM. E eu dou essa visão para os nossos estudantes, né? Logo no primeiro semestre, nós temos lógica computacional, que é uma disciplina onde a gente introduz a lógica formal, que é de onde nasceu a computação, e estuda algumas estratégias de como montar algoritmos, como montar programas de computador. Então, uma disciplina bastante introdutória. Já no segundo semestre, nós temos aprendizado de máquina e estatística. Essas duas disciplinas andam juntas. Então, a gente vai estudar todos os conceitos de estatística e probabilidade, nessa disciplina mais teórica, e aplicar esses conceitos na hora de induzir, de criar modelos preditivos usando as ferramentas de aprendizado de máquinas. Já no terceiro semestre, a gente estuda redes neurais e algoritmos genéticos, que são algoritmos mais sofisticados dentro do contexto de aprendizado de máquina e inteligência artificial. A gente forma um estudante que tem um leque de habilidades gigantesco, né? E nas disciplinas a gente já vai explorando isso. Por quê? Porque eu sei que o estudante também está tendo uma boa base em matemática para entender os modelos, entender o que ele está fazendo. Eles têm disciplinas de física para entender a matéria, né? Entender como o mundo se comporta. Ele está tendo disciplinas de química também para entender as reações, entender as sínteses, entender todos esses processos. Está tendo disciplina de biologia para entender a vida, que é absurdamente complexa, e a ciência de dados se dá muito bem nisso, e também está estudando humanidades. Para mim, um dos grandes diferenciais aqui da ILUM é justamente esse viver interdisciplinar que os alunos têm. Isso acaba virando o dia a dia do aluno. Então, às vezes, o aluno está num contexto mais de ciência da vida, mas ele ainda está pensando em ciência de dados, ainda está pensando em ciência da matéria, e é nesse momento que ele pode conectar as ideias. Às vezes ele viu algum algoritmo interessante, algum modelo interessante na disciplina de dados, e ele pode estar aplicando num contexto que muitas vezes pode ser uma aplicação original. Às vezes as pessoas que estavam naquela área não tinham pensado em fazer essa conexão. Então, para mim, esse é o grande forte do curso da ILUM, né? Você está sempre embebido nessas diferentes disciplinas aí. E além das disciplinas, a gente também tem a iniciação à pesquisa aqui na ILUM. E eles vão para os diferentes grupos de pesquisa aqui do CNPEM para desenvolver esses projetos. Um exemplo interessante de projetos, né, que os estudantes desenvolveram, né, foi uma ferramenta de visualização de estrutura secundária de proteínas. Essas duas estudantes da ILUM, elas descobriram mais de 600 espécies de bacteriófagos. E essas espécies de bacteriófagos, elas têm todo um potencial biotecnológico, por exemplo. Seria utilizar esses bacteriófagos para infectar patógenos que nos infectam. E isso poderia substituir, por exemplo, o uso de antibióticos, que é um grande problema que a gente tem na saúde pública hoje. Como vocês podem ver, o que a gente ensina aqui na ILUM é algo de ponta. A gente quer formar cientistas. E para formar bons cientistas, a gente tem que ensinar o que está sendo feito agora na pesquisa. O cientista e pesquisador que dominar essas ferramentas e entender os grandes problemas científicos do século XXI, ele vai ser diferenciado. E esse é o nosso grande objetivo aqui na ILUM, né? Formar
pesquisadores e cientistas com essa visão interdisciplinar. Elon, Escola de Ciência.